Voltar ao território onde viveram seus antepassados. Esse é o tema do documentário Em Trânsito, a Saga dos Manoque, que conta a história dos índios Manoque, do Mato Grosso, e sua luta de 50 anos para retornar ao seu território tradicional. Uma luta de trânsitos físicos e culturais. E para falar desse documentário, estamos aqui com Alberto Capucci, diretor de cultura da Fundação Cultural de Jacareí, para quem muitos talvez não saibam, indigenista por mais de 30 anos do Conselho Indigenista Missionário. O documentário Em Trânsito é uma obra produzida, minha participação como diretor, com uma equipe formada por alunos da Universidade de Cuiabá. E hoje nós vamos passar esse documentário e falar um pouquinho sobre a questão indígena, aproveitando a Semana do Índio. Roberto, muito obrigado pela sua presença e você teve muita experiência ao longo aí desses anos na questão indígena. Como está hoje a questão indígena no Brasil? Bom, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui no Contraplano. Olha, a questão indígena, eu acho que está numa situação crucial. Né? Eu acho que nos anos 80, 90, ela tinha um impacto social muito forte. Né? Então, a sociedade acompanhava de perto, se interessava e defendia os direitos indígenas. Hoje parece que a sociedade está inerte e está dando destaque mais para os exemplos negativos, os índios que arrendam terra, os índios que praticam suicídio lá, que no Mato Grosso do Sul está muito forte isso, né? Entre os Guarani e Kaiowá, a prática do suicídio entre os jovens está muito grande, mas já existem denúncias do Ministério Público que a coisa é mais grave do que parece, porque tem gente suicidando alguns jovens, né? Aproveitando que tem essa questão cultural e aproveitando a situação para resolver antigas diferenças. Esses mesmos índios vendem votos, arrendam terras, trocam qualquer direito por cestas básicas. Isso está sendo um efeito muito negativo no apoio que a sociedade geralmente tem à questão indígena tradicional. Então, situações como a dos índios da Amazônia, que são vítimas até hoje da sanha do garimpo, do petróleo, a população que poderia mais dar apoio, que é a população urbana dos grandes centros, está ficando distante por causa esses exemplos negativos. Acho importante, eu na produção desse documentário, uma coisa que me marcou muito foi saber que no Brasil nós temos mais de 220 povos que falam 180 línguas diferentes entre si, quer dizer, é uma enorme diversidade, talvez a maior do mundo em termos de cultura, vivendo no mesmo espaço físico, territorial, que é um país, que é o Brasil. E muitas vezes as pessoas não têm essa dimensão dessa diversidade e acabam interpretando as culturas indígenas como que fosse também um todo coeso, né? Acho que isso colabora para o preconceito, muitas vezes. Existe muito preconceito, porque o dominador do território, a história é sempre escrita pelos vencedores, né? Então, o dominador do território, o vencedor é que escreve e fala o que ele quiser dos vencidos. Então, a prática é de ver o índio como aquele que não tem história, o que é um grande absurdo, né? A história dos índios começa muito antes da história do Brasil, né? Já existia a história indígena aqui. Eles não têm religião. Eles têm religiões, sim. Você viveu na Amazônia, você testemunhou isso, né? Eu testemunhei também na região sul do Brasil, no Mato Grosso do Sul. Então é muito forte. A religião é o que determina a vida dos povos indígenas. Mas, como a gente é um país de tradição católica, ele nasceu já com a cruz e a espada, né? Uma em cada mão, o colonizador chegou. Então a tendência é falar que índios e negros não têm religião. Tem religiosidade, tem seitas, tem tradições, né? Tem lendas, crendices, mas religião é difícil você ouvir falar. Então, esse preconceito já vem desde o berço, né? A gente aprende a conviver como se eles fossem inferiores, né? Então, é uma luta árdua em reverter essa situação. E, por conta dessa dificuldade de reverter, a gente deixa de aproveitar um patrimônio cultural, que você lembrou muito bem. O Brasil é um dos lugares onde ainda, o único lugar do mundo, na Amazônia, onde ainda existem povos sem contato com a civilização, povos vivendo na Idade da Pedra, que não conhecem o ferro. E a gente não dá valor para esse patrimônio cultural, esse imenso patrimônio cultural que tem no nosso território, né? Porque a gente fala só o território brasileiro. Se a gente conhecesse um pouco mais dos valores dessas culturas, eu acho que a gente precisaria rezar menos, né? Precisaria só colocar em prática isso que a gente vê. Eu pude conviver com os índios, Guarani, Caingangue, e entender isso. E você, na Amazônia, viu mais de perto ainda, principalmente na questão ambiental, né? Você falou da questão da religiosidade. O documentário ele também tem um aspecto que é
que é muito importante, ele fala de Utiariti, que foi a última missão jesuíta no Brasil. Quer dizer, os jesuítas lá de trás, a última missão que restou no país foi a missão Utiariti, em Mato Grosso. Os Manoque foram levados para lá e depois voltam, né, fazem um longo caminho, a pé inclusive, não só um longo caminho do tempo, mas um caminho também físico, ao seu território. E os próprios padres jesuítas, na época, chegam à conclusão que os índios não deviam mais ser catequizados. Você como foi do CIMI, hoje a gente tem um padre, quer dizer, a gente tem um papa jesuíta. O que isso representa em termos de história, de simbologia, para a questão indígena? Olha, quando a gente entrou para o CIMI, eu e a Jussara, que na época éramos recém-casados, um dos motivos que fez com que a gente entrasse foi exatamente esse testemunho dos jesuítas. Tem uma figura jesuítica, agora é um ex-jesuíta, o padre Egídio Schwad, que você conheceu, sim, que é um profeta. Até hoje eu entendo o Egídio como profeta. E ele nos fez enxergar que não basta, para ser cristão, não basta você ir à missa, cumprir os preceitos, seguir os mandamentos e amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é muito pouco. Você tem que dar um testemunho. Você tem que assumir isso na sua vida. E isso nos motivou ao trabalho. E nós tivemos a oportunidade, na época, de fazer estágio e conhecer pessoalmente o padre Egídio em Itanhaém, antes da gente morar lá. E o exemplo dado pela missão de Utiariti repercutiu no mundo inteiro. Não é por acaso que os jesuítas nunca tiveram um papa, é a primeira vez que isso acontece. E eu tento entender isso como um sinal dos tempos de que a igreja latino-americana vai voltar a ser uma igreja missionária. Porque ela deixou de ser missionária há muito tempo, né? A igreja da América Latina toda. A igreja no mundo todo deixou de ser missionária, né? Na América Latina em especial, que é a nossa realidade. E os jesuítas, quando eles decidem essa missão tradicional, onde a gente vive com todo o conforto, e os índios vêm aqui para ser catequizados, está tudo errado. Não é essa a nossa missão. A nossa missão é levar a verdade. E o que é a verdade? O que é a boa nova? A boa nova é aquilo que os povos indígenas necessitam. No nosso caso, no Sul, a boa nova é a demarcação da terra. A demarcação da terra como garantia de que eles podem, naquele território, vivenciar a sua cultura, não morando no centro da cidade, morando nas favelas, né? Então, essa boa nova deixou de ser anunciar Jesus Cristo, deixou de ser converter o outro à minha religião. Então, com os jesuítas, a igreja deixou de ser colonizadora. Eu venho, você só existe salvação se você se converter à minha religião. Fora da igreja não há salvação. Era até uma das missões, inclusive, né? Quando eles mudam essa postura por fidelidade ao evangelho e não à igreja, eles foram bastante perseguidos. Então, eu acho que o desprestígio dos jesuítas foi muito em função disso. Eles sempre deram testemunho de compromisso com a vida dos povos indígenas. Quem assiste o filme A Missão pode ver um pouco disso. Então, é uma congregação profética, uma congregação de testemunho, de compromisso com a vida dos povos indígenas, não na perspectiva da conversão, mas por ver naqueles povos o Deus que a gente está procurando na nossa sociedade e está perdido há muito tempo aqui. Bom, você vai conhecer um pouco mais dessa história, o documentário Em Trânsito. Ele foi rodado no ano de 2007, estreou em 2008 e já participou de vários festivais de cinema e agora, com muito prazer, que a gente traz o documentário Em Trânsito, a Saga dos Manoque, aqui para a TV Câmara, no programa Contraplano, o espaço da produção audiovisual na TV Câmara Jacareí. Da
taram padam taram tura, taram padam taram tura, taram padam taram turu, taram padam taram turu, tam turu, tam turu, 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 turu. Da 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 pa pa da da pa da da tu da da pa da tu da da pa da tu da pa tu da tu da pa tu da tu tam tu da na na da na da pa pa da na pa da da tu da da pa da tu da da pa da tu da pa tu da tu da pa tu da. Os primeiros contatos dos Iranche com a população não indígena brasileira aconteceu no primeiro ciclo da borracha, quando no seu território tradicional, entre o rio Cravari e o Arinos, aqui no Mato Grosso, na região hoje entre os municípios de Campo Novo do Pareci e Brasnorte, os índios foram alcançados pelo primeiro ciclo da borracha, quando os seringalistas, precisando abrir suas estradas de seringa, contataram de forma violenta os primeiros Iranche conhecidos, eram desconhecidos ainda. Eram índios que não tinham força suficiente para se impor aos inimigos indígenas e se encontravam frente aos seringueiros que vinham aproveitar da vida deles. E violência entre os grupos indígenas que eram chamados índios canoeiro e os bichos de pau ali naquela região ali. Aí houve muita briga entre os indígenas, né, com o povo Manoque, né? Mas o povo Manoque existia ali porque aquele território era do povo Manoque mesmo, né? Então eles eram obrigados a resistir toda essa briga entre os grupos, né? Em 1905, quando se tem notícia então de um dos primeiros grandes massacres provocado pela frente expansionista da borracha, uma aldeia praticamente foi dizimada. E aí os índios correm para o interior do seu território e aí só vão ser alcançados novamente, ou tem alguns contatos mais esporádicos, com alguns integrantes da Comissão Rondão. Os índios queriam alguma coisa dos brancos, machado, facão, coisas práticas. Mas de conversa mesmo não queriam nada. Eles queriam viver a vida deles. O Manoque ouviu falar de homem bom, né, que vinha contatando com outros povos indígenas, homem que vinha trazendo ferramento, homem que vinha trazendo roupas, né, enfim. Mas o povo Manoque ouviu essa história. Eles tinham aquela vontade de conhecer este homem bom e buscar esses ferramentas, essas roupas, aí onde eles vieram mais para o lado do rio Cravari, né? Este homem bom é chamado Marechal Rondão, né? Acho que foi em 1910, uma coisa assim que a gente não sabe bem, a gente não sei bem como é. Entre 1906 e 1945, 46, os Iranche ficam praticamente isolados e contando, vamos dizer assim, unicamente com a sua própria forma de defesa para sobreviver. E aí tem-se notícia de algumas epidemias de gripe e tem-se notícia de muitas guerras com os índios Riquibatsa e de muitos ataques também sofridos na margem direita do Rio do Sangue, pelos índios beiço de pau. Nós éramos
Mas que acontece, o que acabou com nossa gente, os avós, bisavós, foi os canoeiros, foi os berços de pau, foi bem dizer uma doença também que bateu nesse meio. Assim foi acabando. Aí começou, ficou doente. E aí depois eles morreram. E outro começando morrendo também. Olha em seguida, bem cedo, meio-dia, pega por aqui 1 hora, vai outro morrendo. Aí 5 horas de noite vai morrendo, pessoal. Isso é o veneno. E eu não sei. Os outros falam que jogaram... Não é sarampo, não tem sarampo não. Aí eu não Mas peguei, outro fala eu não que peguei diz que jogaram doença. líquido de sarampo na aldeia, depois que estourou, que eles pegaram essa doença. É sempre como Esse fala, que eu parece. não sei, esse eu não sei. Branco também ameaçaram mais de 3 casas aí do outro lado. Uma casa fugiram. Nas 2 casas mataram tudo. Mataram tudo, Manoque. Com uns anos de 10 anos, a gente conheceu o primeiro branco que era missionário, né? Foi um padre missionário, Padre Arlindo, né? Que a gente morava aqui uns 12 quilômetros, uns 18 quilômetros lá no tal de Barracão Queimado. E quando a gente adoeceu lá, aí que o padre chegou, aí que eu conheci o tal de homem branco, que era missionário. Padre João falou assim, pois é, vocês são poucos, gente. Vocês vão para a missão, né? Vão para a missão, lá tem instrução. Vocês vão. Minhas irmãs, minha mãe, meu pai, né, se adoeceram e que eles ficaram sabendo que os índios Iranches de Manoque estavam todos doentes, aí eles foram de caminhão ou de caminhonete, né, passaram por aqui até chegar na margem do rio, procurando e a gente estava chegando, né, aí nós vimos que eles foram em busca sobre a questão da doença para dar assistência a nós, e levaram nós lá para o Tiariti. O problema de doença cada vez mais foi atingindo o povo Manoque e cada vez foram morrendo, né? E o restante vieram para cá, né? E ficaram aqui nessa região do Rio Cravari, bem assim do outro lado. E onde as missões também atendia o povo Manoque mais assim, mais perto, né? Do Tiariti a Rio Cravari do outro lado. Mas aí também houve, nessas mesmas épocas, né, do ano, né, 1953, houve também a entrada dos missionários evangélicos também, presenciários sim na época, né. Mas logo os missionários evangélicos desistiram daí também, né. E ficou só as missões jesuítas, né. Vamos, Terezinha, eu vou ficar perto de você. Vamos? Me chamaste para caminhar, me contigo, decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Venho por teus muros, não perca uma flecha na mão. É difícil No final dos anos 40 até os anos 50, teria talvez uma população em torno de 120 a 180, 200 pessoas, até os anos 50 praticamente. Nessa época, mais efetivamente, eles foram contactados pelos missionários jesuítas, que tinham sua base de trabalho em Utiariti, é muito próximo talvez, 100 quilômetros do território tradicional, né? Os índios Irancha deram notícia que estavam sendo atacados pelos índios beiço de pau, os ticole, que eles chamavam de ticole.
E daí então é que começou então o movimento de procura de Utiariti. E tendo presente o grave problema que eles estavam de depopulação, o grave problema das epidemias, eles, a partir de 1950, mais 52, 54 até 56, grande parte da população iranche se transfere para Utiariti, na sede da missão. Seriam talvez entre 45 a 50 pessoas que assim o fazem. A partir daí, 1956, 57, 58 por aí, né? E eles já foram levando os iranches que eram mais jovens para o Utiariti, né? E assim eles foi indo, né? E outros morriam ali, né? De doença, enfim. Eu não vou aqui, historicamente, explicar a vantagem de Utiariti, que foi uma defesa da existência deles, porque viviam numa região de seringais. E se fosse correr a história sem uma intervenção dos jesuítas, eles iriam desaparecer com o tempo devido aos embates e lutas. O Utiariti serviu, então, como um lugar de defesa, onde se procurou educar, instruir, de tal maneira que pudessem viver no ambiente branco. Não queria, né, estar no meio do povo brancos, né? Mas a gente foi levados aí na missão por causa que eu não tinha, quer dizer, minha mãe era falecida, meu pai já tem falecido, né? Aí a gente levou-se, quer dizer, a gente foi lá para a gente poder conhecer e na verdade a gente conheceu, estudei bastante, graças a Deus. O trabalho de civilização estava deixando os índios, vamos dizer, no conjunto, na sua totalidade, quase alguém sem identidade, tanto cultural quanto, vamos dizer assim, até étnica, porque realmente a orientação era uma orientação para ser um bom civilizado, um bom cristão. Chava de arara, apiacá, bacairi, terenamiki, bororirante, icaiabi, oi, cinta larga e suruí, os nambiquara e pareci. Tapirapé, Carajá, Munduruku, povos do Xingu, Zorocrená, Corê, Caiapó, Eriquibatsa, Enauenê, Nauê. Hoje é uma ruína onde é a ruína do Utiariti, onde todos os povos índios se trabalharam aqui, se estudaram aqui. Bom, aqui tinha várias tribos de índios que moravam aqui, quer dizer, a missão trazia, né, os padres, especialmente o padre João, que foi um grande pacificador indígena, né? E foi um grande indigenista que pacificava várias tribos de índios aqui. Vinham os canoeiros, vinham os paricis, vinham os namiquaros, que é aproximadamente aqui da área deles. Vinham os borós, vinham os chavantes e especialmente vinham os manuque, né? Que é mais próximo aqui do Utiariti. Que era uma oficina e uma marcenaria, né, que a gente trabalhava aí. Algumas pessoas da minha idade se formaram como carpinteiro e como da oficina mecânica. Aqui era a primeira luz, né, que se fornecia energia aqui para o Utiariti. Olha lá, vocês estão vendo aqui a cachoeira, o rio, já corre lá embaixo, é um salto tão bonito. Cinta larga e suruí, os nambiquara e pareci. Tapirapé, Carajá, Munduruku, povos do Xingu, Zorocrená, Corê, Caiapó, Eriquibatsa.
cantar. do nosso grupo de jovens, né? Era tudo misturado, então a gente não tinha como ter um diálogo na idioma com a outra, porque era tudo misturado, né? Tinha várias etnias que vinham, dos moços aqui, que a gente está vendo essa ruína, e daqui para lá era a casa dos casados. Quem era casado, quem era solteiro, e cada um era no seu canto. E várias vezes os rapazes, nós como jovens, malandros, a gente pulava aqui a cerca lá, roubava galinha lá das irmãs lá, fazia tanta malandragem lá que os padres de vez em quando pegavam no nosso rabo também. E lá também era o cemitério dos índios lá, que a gente já morreu vários dos grandes, né? Os capitães, né? Os grandes homens, né? Que contava várias histórias para nós da sua vida, especialmente lá na terra onde a gente está querendo reconquistar. Aqui morreu o grande nosso pajé, que era Mano Maria, né? Morreu e foi enterrado aqui no Tiariti. É o último pajé? O último pajé que nós tínhamos faleceu aqui na missão dos padres aqui. Nós tivemos um padre antropólogo que propôs uma mudança. Padre Adalberto Holanda Pereira, uma mudança radical. Vamos devolver os índios para as aldeias. Aí viram que o índio não era para ser tão preso, né? Como nós estávamos lá preso lá. Lá na missão. Lá na missão, né? Então tinha que ser mais livre, né? Como ele é, um índio assim solto. Os Iranches não estão sozinhos nesse processo. Os Iranches fazem parte da volta de todas as pessoas e todos os grupos que estavam ali em Utiariti, fruto de uma mudança de orientação da missão. No começo, nós interferimos na vida dos Iranches e prejudicamos. E fizemos com que eles, de certa maneira, perdessem a identidade. E essa vida em Utiariti vigorou até 68, quando... Todos aqueles que moravam em Utiariti deveriam voltar para suas terras, porque não estava claro qual seria o destino daqueles que não seguissem os seus próprios costumes, as suas próprias tradições, quem não vivesse em sua terra. Porque o Tiariti, tradicionalmente, é uma área pareci, e uma área de cerrado, e nem todos os povos que lá estavam, os órfãos, como Caiabia, Piacá e Riquibatsa, eram de uma região de cerrado, conheciam o cerrado. Então, o destino deles só teria algum sentido se eles o buscassem nos seus próprios territórios, e não em Utiariti. Então, a missão estava esvaziada de sentido. Então, numa época das férias, né, a gente pediu licença lá para os padres, lá para nós já vamos embora lá para a terra. Aí nós viemos marchando de a pé de lá até aqui. Daqui lá vai dar os 60 quilômetros. Tem malandro, tem bala assim, né? Só quinto bala, explicado ali. Tá bala, viu, né? Terceiro que nós toquemos é cascudo. Vocês conhecem cascudo? Peixinho da lagoa? Acho que vocês não conhecem cascudo. Eu conheço bastante. É canto a música de cascudo. O Iranche veio através de uma abelha, né? Os seringueiros encontraram um dos mais velhos, né, tirando mel, né? O seringueiro chegou e falou, né, esses índios tá tomando
um suco do mel que chamavam de iranchim, uma abelha. Aí começaram a falar, nós encontramos iranches, né? Esse nome iranche veio através dos insetos, abelhinha, né? Mas o nome mesmo, nome geral mesmo é Manuque. O povo Manuque, né, saíram da pedra, né? Mas ali eles contam também que não somente o povo Manuque, mas também saíram outros povos também, né? Que dentro dessa grande pedra era uma oca, vamos falando assim, e que todos viviam junto, né? Era muito grande essa oca de pedra, mas só que a gente não sabe onde fica essa pedra, de onde o povo saíram, né? Mas na história fala que essa pedra fica na direção onde o sol nasce, né? E a partir daí, vamos dizer assim, dentro dessa grande pedra, todo mundo vivia, né? Todo o povo, assim contra os velhos. E aí dentro dessa grande pedra, a vivência deles era muito unida, né? Não tinha essa briga, né? Não tinha essa doença, não tinha morte, né? Tudo era uma coisa só, né? Tudo era uma beleza. A partir do que quando eles saíram, né? Aí é que houve essa separação, né? Houve esses atritos, né? De violência entre os grupos indígenas, né? Até hoje continuam assim, né? Vivos guerreiros visitados por Cabral, braços herdeiros de uma crença. Olha, nós nos preocupamos muito no futuro, né? Porque se nós mostrar, né, como ser branco, daqui a uns anos aqui nós não somos assim, visto que nós somos indígenas. Então o branco, o homem branco, está vendo que nós não somos mais índios. Passando é bicho do mato. As crianças gostam muito do bicho do mato. Por quê? Porque tem, sei lá, a história de um povo lá, né, dos indígenas. O que você acha desses índios aí da novela? Sabe um papelão, mas é tudo de falso, né? Alguns são índios, mas outros não. Eu gosto de jornal. Futebol eu não sou muito fanático de futebol, mas eu gosto um pouco também. Depende da hora, se não for muito tarde, né? Com essa sociedade que nós vivemos, né? Ser não índio, e nós também entre dois mundos, não ser índio e não ser índio, né? Os mais velhos, né, estão pensando sobre nessa questão da perda, né, da sua língua, da sua memória, das suas histórias. A gente está vendo que a juventude, né, está querendo reconquistar a nossa cultura, como antigamente era, como os velhos contam para os jovens, né, que a nossa cultura era muito mais, assim, em união, a nossa cultura era mais animada, né? A nossa cultura era mais trabalho de unidade. E hoje a gente está vendo que os jovens querem partir para um lado, largar disso, mas com a preocupação dos velhos, né? E alguma parte a gente está trazendo e nós queremos trazer a nossa cultura de volta. Não é de hoje que a gente vem conversar nessa questão, de um tempo para cá. A gente começou a preocupar por conta que a gente está perdendo esse lado, né? Da cultura, perdendo só os velhos falando a língua, né? E aí a gente começou a discutir, começou a reunir os jovens. Depois de umas apresentações que o pessoal foi fazer fora, viram a necessidade que era importante falar a língua, manter a cultura, né? Então a gente tem que saber conviver com o que é do branco e o que é do nosso também, né? Do costume do nosso povo. Então eu acho que dá sim para viver com isso, superar isso e continuar a nossa tradição. Do tempo para cá eu não tinha nada de Manuque, né? Hoje não, hoje eu tenho o nariz furado. Eu já vai fazer 2 anos, já fez 1 ano que eu tô com o nariz furado. E sempre tenho. Alguém me pergunta o que eu tenho de índio, eu falo, você não tem nada de índio. Eu falo, claro que eu sou índio e como tenho também o meu nariz furado, né?
Aí o pauzinho fica no meu nariz já direto. Eu acho que se a gente não falar pelo menos a língua, largar tudo isso, acho que não tem muita graça se viver assim, dentro da reserva se não sabe falar nada, né? Não sabe nem a história do seu povo, é muito ruim. Claro que nós nunca vamos deixar de ser índio na vida, nunca, nunca na vida. Podemos ter casos de material, mas no fundo, temos a nossa cultura, os nossos tradição, rituais, e isso acredito que nunca vai acabar. Tem televisão, a gente vive sossegado, tranquilo, mas eu acho que não, nós já estamos acostumados, né, de saber a notícia, saber o que está acontecendo, então a gente prefere ficar com a televisão ainda. É claro que nós somos aculturados, né, de homem vestido de calça, de roupa, de relógio, né? Mas eu acho que eu nunca vou deixar de falar meu idioma, nunca vou deixar de seguir a minha cultura. Eu sou índio, sempre vou ser índio, não é porque eu visto e calço que eu vou deixar de ser índio dentro do meu povo, entende? Que eu vou largar, abandonar, vou querer viver a vida de branco, só porque eu visto roupa? Não, eu quero falar o idioma, quero dançar, quero pescar. A coisa que eu mais gosto da minha vida é pescar e caçar. Nós lutamos para que não morra, porque se ele morrer isso, então nós estamos deixando nossa cultura, nós estamos partindo para o lado branco, que me desculpa até eu falar assim, branco é assim, o que é meu, nada a você, né? Agora, povo Manoque não é isso, né? Não era isso, né? E o que ele tinha, partilhava, né? Porque eles trabalhavam tudo junto, né? As plantações, né? Tudo em conjunto, né? O que um tinha, todos tinham, né? Mas nós preocupamos o lado, né, da geração nova, para mais tarde, né, quer dizer, para mais tarde ficar só coisa assim do lado de branco, dizendo assim, não, esse é minha e acabou, né? Outro daquilo fala, não, esse é meu, ninguém mexe, né? Então isso já não é o povo Manoque, né? O povo Manoque é viver partilhando junto. Eu tenho muito medo, tem hora eu paro e eu fico pensando, né? Como será o futuro dos meus netos? Porque eu tô ficando já de idade, né? Tô com 40 anos, e eu vejo que a nossa linguagem já perdeu bastante, né? A nossa linguagem é muito difícil de falar, é uma linguagem que só existe em duas tribos. Aqui no Nós Manoque e nos Minqui, né? Que eles falam quase igual. Do resto, não existe mais. Quando nós encontramos os Iranches, os jesuítas e os protestantes, encontramos os Iranches, a maior parte da tribo eram homens e poucas mulheres, sobravam homens. Então aconteceu que com a vida de Utiariti eles encontraram um jeito de casamento. E o casamento em maior quantidade era com mulheres de tribos diferentes e não Iranche. Não tinha assim. Tinha, mas é pouco, por causa daquela mortalidade que a gente falou primeiro, né, antes. Então é isso, não tinha por causa dessa mortalidade, morria muito rapaz, muitas mulheres, muitas meninas, e foram assim, né? Aí ficou mais homem do que mulher, o que aconteceu na missão, né? O que tinha de Iranche era muito pouquíssimo, né? Que os nossos pais casaram com outras etnias, né? Por exemplo, eu sou de duas etnias. Meu pai é daqui e minha mãe é dos Caiabi, né? Então aí os dois não se comunicam no idioma, né? Aí então isso acaba também prejudicando, né? Eles falam em português. Falam em português, né? Assim eles viviam. Andava longe, né? Muito. Então,
nós falava só português, só português. E daí criança, quando nasceu, nós podíamos falar na língua coelho. Nós tá no meio do branco, então nós, em vez de falar na língua coelho, nós não falava não. Quando nós viemos embora, aí que eu comecei a falar de novo. Aí que eu aprendi de novo a falar. Mas eu esquecia de falar. Não lembro mais de falar na língua. Aí que nós começamos a falar, e eu falei de novo. Aí que não esqueço mais de falar. Mas também eu quero que eles falem. Eles falam um pouquinho, sim, mas eu quero que eles falem na língua. Falar na língua é importante. Minha língua quero falar. Fala de bem na língua para você. Depois você vai pensar que estou falando mal de você, mas não é não. TV, sal, açúcar, diabetes, hipertensão. Assim dizia um velho irante das pragas que viriam junto com a evolução. Nove velhos índios tocam, cantam, contam história em sua língua nativa. Lembram da terra nova, da visita do vizinho. Canta, toca, conta, manoque. Canta, toca, conta, manoque. Canta, toca, conta, manoque. Hoje, nós temos uma lavoura, uma roça mecanizada de mais ou menos 1.000 hectares, assim, não porque a gente tem ganância, né, que a gente quer o dinheiro, porque na realidade há uma necessidade, entende? Isso é uma parceria que a gente tem com fazendeiro, né? E a gente entra com a mão de obra e ele entra com o dinheiro, né? Isso, com maquinária, essas coisas assim, né? Apesar de que isso para nós ainda é uma experiência, entende? É uma experiência, a gente está começando agora, né? Mas futuramente a gente tira o recurso, o fundo de renda dessa lavoura, para suprir as necessidades da comunidade, que depende do dinheiro. Aqui que mora num fazendeiro. Ó, tem remo aí, pega remo lá. Agora nós vamos subir aqui, daqui 40 minutos, nós estamos lá na aldeia, onde nosso pai morou, né? E lá não vai chegar, não vai levar 40 minutos para chegar lá. Aí nós vamos ver lá a sepultura, onde que é pai de nosso pai, faleceram, enterraram. Lá que nós vamos chegar lá para ver como que tá as coisas lá, né? Outro lado era nosso também. Esse aqui, tudo é nosso, sabe? Tudo era nosso.
O pai morava, caçava, pescava esse rio aí. Esse daqui, esse rio aqui, Rio Cravaré, vai despejar o Rio do Sangue, onde está Tibagi, fala Tibagi, Vila Nova que eles falam, tudo era região, era nosso. Os nossos antepassados que faleceram, eles estão aqui, né? Nós vamos olhar o cemitério, quer dizer, nós vamos olhar o cemitério, quer dizer, já é coberto de mato, e a gente vai mostrar o local onde os grandes capitães conviviam com o seu povo. Geralmente aqui é a aldeia do capitão, tem várias aldeias que é dividido, acho que tinham 5 capitães que foi dividido nessa terra onde a gente está querendo reconquistar. Aqui é a capoeira que a gente está vendo aqui, é o lugar onde os Manoque, né, tinham a sua roça, tinha suas mandiocas e tinha suas plantações e ao mesmo tempo fazia festas aqui. Vamos dar uma... E a gente não vê o cemitério, mas a gente sabe muito bem que a gente já conviveu muito tempos aqui, não só lá do outro lado, mas a gente conviveu por muitos tempos aqui, a gente sabe que realmente aqui é o lugar de sepultura. Não, a gente não fazia marca porque a gente não sabia que isso já vinha assim, avançando, esse tipo de coisas, de a gente saindo de um lugar para o outro, né? E a gente sempre conviveu nessa terra e a gente pensava que a gente ia viver totalmente aqui, sem ser assim, tocado daqui, né? Sem ter o fazendeiro ao redor da nossa reserva aqui. Mas agora com esse desmatamento que os fazendeiros agora hoje fazem, né, que desmatam tudo, que são os vizinhos ali, hoje não tem mais nada. O que está acontecendo com nós não tem onde nós sair, caçar e pescar, né? Se eles verem nós aí já começam a incomodar nós índios, né? Já começa a falar matar o índio. Se nós ver índio andando na nossa área aqui, nós vamos matar índio, começa a agredir assim o índio. Até hoje eles não respeitam mais quem está enterrado, quem está lá debaixo, eles passam grade, já passa veneno, passa soja, planta soja, colhe soja e vem na produção
que eles plantavam. O povo Manoque não é o povo do Cerrado, é o povo mais assim da mata mesmo, né? E a gente saiu daqui sabendo que esse pedaço não era nosso, o que era lá do outro lado, onde a gente está querendo reconquistar. Toda essa área, embora é cerrado, né? Toda essa área, na época, né? Vamos dizer, até 60, 65 para cá, até 70 aí nesse meio, todo esse cerrado era que tinha caça até, né? Antes de os brancos tocarem a fazenda e tudo, né? Você vê que aqui pro nosso lado é difícil, você vai fazer uma caçada por aqui para fazer uma festa, não tem, né? Então a gente tem que sair fora, ir na reserva dos fazendeiros para buscar caça para a gente fazer uma festa, né? Então nessa parte, a terra do outro lado para nós é importante lá. Lá era puro mato, né? Mato mesmo, né? E terra boa, né? De plantar mesmo, tudo que eles plantavam, cará, batata, amendoim, e outras plantas, abóbora, né? Dava tudo, né? Nós não vamos dizer que nós não estamos sofrendo, nós estamos sofrendo sim. Por causa que a terra aqui quase não ajuda, e por lá de lá, ajuda sim, e eu creio que ajuda. Nos anos passados, contava uma história que quando fazia uma derrubada, uma roça, o que plantava dava, né? O que é aqui essa terra nossa que nós já temos, né, dá? Aí, o milho chega até essa altura assim, né? Essa altura não dá o fruto, não dá espiga, não dá nada. Nós planta, nós luta, só que a gente planta, né? Mas não dá nada. Você vê hoje a gente tem aquela roça que você viu lá. Derrubaram com maior vontade, na esperança que tudo ia dar certo, né? Plantava mandioca, plantava batata, tudo, só que a terra não ajuda. Aqui é difícil, viu? Para plantar esse lugarzinho que nós está nela, tem que adubar, ou tem que dia por dia cuidar das formigas, se não estão cortando ou não, né? A gente partiu para um lado para o outro, por epidemia que o branco trouxe, né, para os manoques, trouxe sarampo para os manoques, os seringueiros atacaram os manoques, né, os grileiros atacaram os manoques. Esses seringueiros do Pedro Laurindo achou que meu pai era índio brabo, né? Ele estava na canoa remando, atravessar lá do outro lado, para ver outros manoques, né? Para convidar para fim. Aí ele estava remando, quando ele escutou, aí estava o segundo irmão dele junto. Quando eles estavam bem no meio remando, perto de uma cachoeira, papai tomou um tiro. Deram bem tiro no meu pai caiu. Dentro da canoa. E outro irmão dele pegou, debruçou meu pai. Por causa, gente, eu sinto muito de falar isso. E eu sou mãe, e eu tenho tantos filhos perto de mim, mas eu sinto de meu pai. Meu pai morreu tão novo, poderia estar hoje envelhecendo no meio de nós. Ou de fato nosso. Se nós contar tudo o que aconteceu aqui no meio do Manoque, se eu falar, é coisa mais triste que nós temos aqui dentro da nossa área. Assim que aconteceu, que meu povo foi, e meu pai também morreu. Com tudo isso, os manoques se recusaram, né, por não ter uma arma suficiente igual o homem branco tem, né, a gente se recuou por lá e a gente tem uma reserva lá que a FUNAI reservou para os manoques, mas não é uma terra completamente tradicional, uma terra que ele reservou para nós morar. E hoje nós estamos
reconquistando e nós queremos reconquistar. Espero que o governo reconheça os nossos trabalhos, reconheça a nossa força e a coragem para nós reconquistar. De 99 a 2000, havia no todo o território tradicional Iranche, havia pelo menos uns 60% a 70% de área ainda preservada. Pois é, essa que demora que a gente está vendo aí, então, enquanto a gente vai demorando, os brancos já vai acabando, já vai exterminando tudo. Mesmo que a gente avisou, onde a terra está sendo reivindicada, não derruba, não abre mais nem um pouquinho de lavoura. E abriram mais ainda e desmataram mais ainda. E continua. E continua desmatando. Fazenda mesmo, você vê, é desmatação, é veneno, é tanta coisa, né? É para sobrevivência, assim, a gente entende, né? Mas para nós que somos índios, ainda nós não larguemos nossos velhos costumes, né? Foi criado no ano de 2001, acho que e realizado em 2002, a delimitação, o estudo antropológico e a delimitação de uma parte do território tradicional. E essa é a área que é considerada terra indígena Manoque, que está aí em disputa, que está aí, que a FUNAI reconheceu, publicou no Diário Oficial exatamente os limites de uma proposta de área e está aí na Justiça também, porque os fazendeiros recorreram à Justiça e está aí na Fundação Nacional do Índio para que dê encaminhamento legal aos trâmites necessários para que, enfim, se decida se vai um dia ser reconhecida ou não pelo Ministério da Justiça e pelo próprio governo, se vai ser reconhecido ou não esse direito dos Manoque a um pedaço do território tradicional. E lutando, por causa disso, lutando, né? Até hoje, estou envelhecendo, né? Tanto lutar, eu estou envelhecendo já, né? Há muito tempo, né? Eu estou lutando, né? Então, até hoje, eu estou envelhecendo já, né? Yoli, yoli, kamayawali. Yoli, kamayawali. Yoli, yoli, kamayawali. Yoli, yoli, kamayawali. Ser Manoque é viver em comunidade, organizar em comunidade, né? Trabalhar em conjunto, né? Partilhar conjunto, né? Isso é o povo Manoque, né? Assim era do antepassado e nós lutamos que essa partilha não morra, né? Aqui tem mosquitinho, mas não importa com eles não, né? Não, eu vou fazendo minha vida com mosquito e tudo, né? Cabo, meia, cabonceira, entre a linha imaginária do viver. O que vivo, o que penso me remete a um trânsito da memória, o trânsito das ideias, da memória do poder. Cabo, meia, cabo, tudo é um ser, entre a linha imaginária do viver. O que vivo, o que penso me remete a um trânsito da memória, do trânsito das ideias, da memória do poder. Nunca mais outro. Nunca. Não, outro mulher. Nunca. Até nós vamos morrer. Até pra lá morrer. Eu nasci lá. Eu não apareço aqui não, né? Não apareço? Não apareço.
Eu não, você vai. Pode? Aí as mulheradas arrancavam mandioca, relavam, fazia xixa. Vocês já tomaram xixa de mandioca? Nunca. É gostoso, cara. Poder que já não há, o poder do querer ver. Vivos guerreiros visitados por Cabral, braços herdeiros de uma crença natural, invasores do progresso trazendo Baco a receita da vida. Você conferiu aí o documentário Em Trânsito, a Saga dos Manoque. Hoje no programa Contraplano estamos homenageando a Semana do Índio e aqui no estúdio o Alberto Capucci, diretor de cultura da Fundação Cultural de Jacareí e indigenista. E ele conversa comigo um pouco sobre a situação dos povos indígenas no Brasil e também um pouco sobre o documentário. Alberto, a gente vê que no documentário essa questão de tradição e modernidade, ela permeia a vida presente hoje das populações indígenas. E isso não é exclusividade só desse povo, do povo Manoque. Acho que essa é uma questão hoje, a gente tem grande parte das populações já vivendo próximas a centros urbanos ou de alguma forma inseridas na sociedade de mercado. Como é que é esse desafio? É a realidade, né? Eu acho que a cultura, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a cultura não é estática. Então tem gente que quer colocar os índios numa redoma. Ah, eles têm que viver do jeito que eles eram há 100 anos atrás. Nós não vivemos do jeito que éramos há 5 anos atrás. Então, na nossa língua, quantas palavras a gente vai incorporando, né? O verbo deletar, o verbo linkar para vocês aqui. Então, a cultura é isso. É você se apropriar de outras linguagens, outras referências, mas mantendo a sua identidade. Então, tem gente que mas os índios agora não são mais índios porque eles agora se converteram. Olha, não é bem assim. Eu vi lá no sul, por exemplo, com os Caingangue, eles se convertiam a qualquer igreja evangélica que aparecesse. Porque, na prática, tradicionalmente, eles são caçadores e coletores. Então, cada vez que aparece uma religião nova, ele quer saber que vantagem ele leva se converter para aquela religião. Então, é comum famílias que alguns membros são de uma religião, outros são de outras. Por quê? Ele é caçador e coletor ainda hoje. Não tem mais mel no mato para coletar, não tem mais frutas, não tem mais caça, não tem mais peixe. Mas onde é que ele caça e coleta? É nas cidades. Então, na saída do supermercado, ele está lá esperando para o supermercado colocar o lixo, que ele vai aproveitar, que nem no fim da feira aqui, a xepa. O pessoal vai aproveitar o que dá para recolher. É uma forma moderna de caça e coleta. Tem um texto de um antropólogo holandês, Fontes Modernas de Caça e Coleta, que aborda muito bem isso, né, e faz a gente entender melhor. Que eles continuam sendo caçadores e coletores, mas não necessariamente caçando com arco e flecha, né? Você fala, mas eles têm que viver na realidade deles. Uai, a gente vai querer que eles não tenham uso, por exemplo, um banheiro. Não é bom ter um banheiro em casa? Pô, na minha infância, o banheiro era fora de casa, aqui no São João, né? Então, o fato de você ter um banheiro dentro de casa azulejado, que é muito mais higiênico, é muito mais saudável. Não é bom? Eu gosto disso. Eu queria que todos eles pudessem ter uma vida mais confortável. Eles não vão deixar de ser Caingangue ou Chavante por causa disso. O Chavante tem a missão salesiana lá há mais de 100 anos com eles. Mas eles são católicos, mas é uma maneira chavante de ser católico. Se apropriam e ressignificam. Isso. Eu acho que a palavra é exatamente essa. Eles se apropriam, não vão deixar... Eu não deixo de ser caipira do Vale do Paraíba, porque agora a gente tem TV a cabo, tem tudo isso. A nossa identidade fala mais alto. Então agora deixou... Não, adoro o Mercadão,
curto o bolinho caipira, rapadura, taiada, né? Aquelas comidinhas tradicionais, mas não quer dizer que ele está negando a sua identidade. Entrou alguma coisa nova na minha cultura, eu não estou abrindo mão de algum outro valor ou de alguma outra manifestação. A identidade não é, então, uma coisa fixa e imutável, ela está em constante movimento. E quem pensa que, mas os índios eles estão tendo uma visão preconceituosa dos índios, achando que eles são, e assim, pessoas mais fracas de ideia que vão negar a sua origem, a sua história, para assumir aqueles valores novos. Eles não conhecem os povos indígenas, né? Realmente não conhecem. E, Capucci, ao mesmo tempo que existem esses dilemas aí entre tradição e modernidade, a entrada de novos elementos industrializados ou até da alimentação que altera, né, com o contato, a gente também vê nos estados um pouco mais distantes aqui do centro, né, do sul, que as mesmas dinâmicas lá do descobrimento do Brasil ainda permanecem. A gente ainda tem assassinato de povos indígenas, a gente ainda tem a luta pela terra, ela ainda está no centro da questão indígena no país, né? Isso, na tua opinião, essa é a questão central ainda? Eu acho que a garantia da terra é central, a questão central. E por quê? Porque aquilo que eu falei antes, se os índios, um determinado grupo indígena tem o seu território demarcado, ele pode viver a sua religião, a sua agricultura, a sua economia no geral, né, dentro daquele território, do jeito que ele quer. Eu vi os índios Guarani ali na periferia de São Paulo, né, na região da represa lá de Billings, né? Tem um grupo de indígenas no Boi-mirim. Eles estão praticando a sua religião, o vizinho do lado, que a favela é encostada, fica gritando bobagem, cala a boca, para com essa cantoria. Então, não tem espaço para ele viver plenamente a sua religião. Ele pode até teimar, mas chega uma hora que não dá mais, né? Alguém teima, mas os outros acabam desistindo. Então, eles precisam do espaço para viver a sua cultura do jeito que quiser. Há um tempo atrás, na década de 80, 90, estava mais presente no noticiário as invasões das terras indígenas, os assassinatos de lideranças indígenas. Hoje, a mídia jogou isso para baixo do tapete. Quem se baseia só no noticiário da mídia global não vai saber o que está acontecendo realmente entre os povos indígenas. Então tem que ter acesso a outras informações. Internet, às vezes, vaza alguma coisa, né? Mas nos noticiários oficiais da televisão, principalmente, rádio, não se faz referência a assassinatos de povos indígenas, a invasão e destruição de territórios, como acontece na Amazônia, que existem os bugreiros, né? As pessoas, jagunços especializados em matar índio. Isso é uma realidade até hoje no Brasil. Isso é um fato atual, isso não está nos livros de história. Não, em Santa Catarina, em 1910, tinha bugreiro. Eles eram contratados para matar índio. Eles falam para fazer a limpeza da área. Mas entende essa limpeza étnica. Então, a grande empresa colonizadora recebia uma terra do governo e tinha que fazer a limpeza para trazer os imigrantes europeus, né? O italiano, o polonês, o alemão. E para chegar dividindo essa terra em lotes, ele tinha que fazer a limpeza, ou seja, tirar os índios e os caboclos que viviam nessa terra. E isso aconteceu em 1910, 1920, por aí. Acontecia isso ainda. Tem uma pesquisa do professor Silvio Coelho dos Santos, da UFSC, tem documentários, entrevista com bugreiros que ainda estavam vivos, porque fatos de 1930 ainda tem gente viva, né? Então, tem uma documentação preciosa sobre isso. Na realidade da Amazônia, é o prato do dia hoje. Isso que aconteceu há um século atrás em Santa Catarina, hoje está acontecendo na Amazônia e ninguém divulga, né? Não só com os índios, como também com os seringueiros, a gente tem o caso da irmã Dorothy, agora... Todos os povos da floresta, né, que vivem da floresta. Como realizador, eu já levei esse documentário em muitas escolas, né? A gente passa sempre que pode. E a impressão que eu tenho é que sempre que eu estou falando da história dos Manoque, na verdade eu estou falando de um Brasil que é desconhecido, né? O Brasil do interior, o Brasil do sertão, como diziam antigamente, ainda é, para a grande maioria das pessoas que vivem nos centros urbanos, ainda é uma realidade muito desconhecida. O que isso traz de prejuízo para nós brasileiros, quanto no imaginário que nós temos do nosso país? Eu acho que falta conhecer e incorporar na nossa identidade de brasileiros muitos valores. O pessoal da Amazônia conhece o quê? A festa do boi, né, de Parintins, conhece o que é exótico, o que é folclórico, que vira turismo. E isso é um outro perigo que vem atormentando os povos indígenas, é a cultura indígena enquanto mercadoria.
Eu vivi isso um pouco no sul também, né? Então, quando a cultura indígena começa a virar mercadoria cultural, ela começa a correr risco. Aconteceu aqui em Ubatuba com os Guarani, que criaram um coro das crianças Guarani. Aquilo não está dentro da tradição Guarani de jeito nenhum, mas dá dinheiro. Então, alguns Guarani ganharam dinheiro com isso e alguns brancos ganharam muito dinheiro com isso. Mas os estragos que provocaram na comunidade, ninguém... Inclusive gente mais velha, e você sabe que na aldeia, a reserva moral, a reserva tradicional da aldeia são os mais antigos. E muitos mais antigos moradores de Ubatuba foram embora porque não concordavam com aquilo. Então eles não estão nem aí, porque está dando lucro, então vamos manter. Né? Tá? A cultura indígena como mercadoria é um perigo para a própria sobrevivência deles. Né? E a gente não conhecer, respondendo a tua pergunta, a gente não conhecer esses valores dos povos indígenas, que são praticados ainda hoje, só chegam os exemplos negativos, né? Eu acho que empobrece a gente enquanto cultura, enquanto país latino-americano. A gente não tem só herança de português e espanhol, ou dos imigrantes, né? Como no meu caso, italianos, libaneses. Né? A gente tem dos povos dessa terra também. E essa riqueza pouco se conhece. Se alimenta só o exótico, mas os valores dessas culturas da América Espanhola e da América Portuguesa, a gente não conhece. Passa batido como as vítimas da história da dominação. Ah, então foram mortos não sei quantos milhões de indígenas. Não, e aqueles que resistiram? E o que eles deixaram para a gente? O que tinha as pirâmides dos Maia? Não, se fala das pirâmides do Egito como uma grande atração. A pirâmide do Maia ninguém conhece. Né? Então a riqueza desses povos, Inca, Azteca, a gente não conhece. E poderia conhecer melhor. Eu acho que a América Espanhola valoriza mais isso do que a América Portuguesa. É uma pena. Bom, foi um prazer receber o Alberto aqui e um prazer passar esse documentário, do qual eu participei da sua realização, da sua pesquisa. E gostaria de dedicar essa exibição a Nonai Canamari, sua luta não foi em vão. Alberto, eu gostaria de encerrar com você o programa e deixar você à vontade para falar alguma coisa aí da sua larga experiência com o tema. Eu agradeço a oportunidade desde 2006 que eu não estou mais nesse meio indigenista, né? Mas é sempre um prazer relembrar esse lado bom, o lado do início do CIMI, né? O lado da influência forte dos jesuítas. O CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, nasceu de uma reunião coordenada pelos jesuítas, em uma missão jesuíta, e o compromisso deles com a teologia da libertação, que veio arejar a ação da igreja na América Latina toda, fez com que muitos jovens, como eu, o Ivar, o João Dalpois, o Ivo, o Schroeder, tanta gente, a Rosa, tanta gente que você conheceu, se dedicasse a dedicar uma parte da sua vida a colaborar com esses povos indígenas, a fazer esse anúncio do evangelho, essa evangelização moderna para nós na época, né? E muitos, eu fiquei 30 anos, outros não saíram até hoje, né? E você conheceu o pessoal da UPAN, quem entrou, a Rosa, por exemplo, deve estar mais de 40 anos, não. Então eles se identificaram então como uma missão de vida, entraram por compromisso cristão, por essa beber na fonte dos jesuítas, né? E um dos fundadores da UPAN, do CIMI, já que você dedicou, eu queria dedicar a memória do Antônio Brandi, que foi um ex-jesuíta, ex-seminarista jesuíta, nunca se ordenou, e ele faleceu ano passado, depois de um trabalho na UPAN, também no CIMI, e ultimamente ele estava na Universidade Dom Bosco, no Mato Grosso do Sul. Um trabalho muito importante com os Guarani. Com os Guarani Kaiowá. É. Bom, então com essas mensagens aí, nós encerramos o Contraplano. Compreender e não julgar. Esse é um papel muito importante no audiovisual, na formação do cidadão. Contraplano é o espaço da produção audiovisual na TV Câmara Jacareí. Obrigado, até o próximo encontro.